E o presidente Jair Bolsonaro participou do evento de lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes nesta sexta-feira. De acordo com o governo federal, o objetivo é aumentar o investimento na produção para reduzir a importação dos produtos usados no setor agrícola. Em alguns casos, a importação de fertilizantes chega a 95% do que o país consome, o que deixa o agronegócio refém em crises internacionais como a da atual invasão russa da Ucrânia. Esse Plano Nacional de Fertilizantes, que está sendo apresentado no dia de hoje, começou a ser gestado em fevereiro, março do ano passado. Tendo à frente a SAE do Almirante Rocha, agora ele nasce e é apresentado a todos nós. Uma satisfação que nós apresentamos a todos do Brasil, que um governo, além de um compromisso com a coisa pública, ele busca se antecipar a problemas e buscar soluções. A meta, segundo o Ministério da Agricultura, é reduzir a participação estrangeira de, em média, 85% para 60% nos próximos 30 anos. Desde o início do conflito no leste europeu, a importação de fertilizantes russos foi prejudicada pelas limitações logísticas. A decisão de adotar uma postura neutra do presidente Jair Bolsonaro na guerra também envolve essas questões. Apesar das críticas, em pesquisa recente, mais de 60% dos entrevistados acreditam que o país deve sim manter uma neutralidade diante da guerra, com quase 100% dos entrevistados tendo ciência dos fatos que acontecem na Europa e mais da metade entendendo que a Ucrânia tem mais razão no conflito. Zé. Olha, em 1798, o Thomas Malthus fez o primeiro tratado de economia e demografia. E ele mostrou uma preocupação muito importante, de que a população mundial crescia em PG, progressão geométrica, e a produção de alimentos crescia em PA, progressão aritmética. Aí, diante disso, ele previu guerras sangrentas em busca de alimento. E ele defendeu ali, pela primeira vez, o controle demográfico, a redução da população, porque não tinha alimento para todo mundo. O tempo passou e ele foi muito seguido, muito respeitado. O tempo passou e hoje a gente vê que ele não tinha razão, porque existem alimentos para todos, o que falta em alguns lugares é dinheiro para comprar alimento. Só que é o seguinte, hoje cientistas que analisam isso com maior cuidado entendem que ele estava certo, que ele estava correto. O que mudou, na verdade, foi a tecnologia. Aumento da área plantada, sim, mas principalmente tecnologia, aumento de produtividade, que é a produção por metro quadrado. E para aumentar a produtividade foi preciso evoluir maquinários e principalmente defensivos agrícolas e fertilizantes. Ou seja, a agricultura moderna de hoje não pode prescindir de tecnologia. São os transgênicos, são os fertilizantes e os defensivos agrícolas. Estou dizendo isso para falar que a agricultura moderna hoje, de larga escala, depende de fertilizantes. Ficar sem fertilizantes significa decadência na produção, e é a produção mundial que é a produção do Brasil. 1 em cada 5 habitantes do planeta Terra, 1 em 5 se alimenta de produto brasileiro. Daí a importância. E quando a gente vê um país com a produção desta escala, dependente em quase 80% da importação de fertilizantes, a gente assusta. Me explicaram de que produzir fertilizantes no Brasil estava ficando caro demais e que era melhor importar. Aí houve aquela acomodação, não, a gente compra fora. E aí deu no que deu. Essa guerra é um paradigma novo na humanidade. A partir dessa guerra, da pandemia e depois da guerra, nenhum país pode se dar ao luxo de ficar mais do que metade de qualquer área, dependendo de outro país. A China dominou, senhores, o mundo em vários setores, na área hospitalar, na área de chip, produção de chip, de tecnologia. Isso não pode acontecer. E o presidente Jair Bolsonaro deu hoje um passo importantíssimo para nos livrar de uma dependência absurda, que é a dependência de fertilizantes. Sabe por quê? Nós temos jazidas, temos várias. A Petrobras, lá no Lula, tinha jazidas que não explorou. E agora vai explorar, né? Passou para o Canadá e depois assinou um pacto de desistência, ficou caro, ou seja, uma indústria de pagamento de indenização. Mas o certo é isso. Tem que acabar com esta dependência de fertilizantes.
e tem que fazer mesmo uma exploração nacional e ficar não autossuficiente, vai demorar, mas que pelo menos não seja quase 80% a dependência. Oceana, 2 minutos. É o que estávamos falando, né? Tratando exatamente dessa dependência ou independência energética, né? O nosso petróleo também não é o petróleo leve, temos que importar produtos para refinar o nosso petróleo, para fazer o nosso combustível. E a ministra Tereza Cristina, em entrevista aqui nos Pingos essa semana, né, se eu não me engano, ou semana passada, ela disse exatamente isso que o Zé disse, que é mais barato, por incrível que pareça, que poderíamos ter a independência de fertilizantes devido às nossas reservas, né, a nossa capacidade de ter principalmente potássio, os minerais, mas que é mais barato, fica 80% mais barato importar. Aqui nos Estados Unidos, Vitor, é uma preocupação atual, é uma preocupação grande em relação aos fertilizantes. O próprio jornal, a publicação Wall Street Journal, disse essa semana que a invasão da Ucrânia pela Rússia pode levar aí a uma prolongada crise de oferta global de fertilizantes agrícolas nunca vista antes. E disse também que a atual escassez, né, vai exacerbar, obviamente, os preços já altos aí por causa do combustível, por causa do petróleo russo. Agora também a crise dos fertilizantes vai agravar ainda mais esse cenário. E aí o presidente executivo de uma gigante de fertilizantes aqui nos Estados Unidos, Vitor, disse que essa invasão vai interromper, sim, o fornecimento global de nutrientes de potássio e de nitrogênio para essas culturas, e que a situação, além de deixar essa incerteza global que nós comentamos, vai acarretar aí um efeito cascata no mundo de quem pode correr atrás desse vácuo, preencher esse vácuo, já que a Rússia e a Bielorrússia são o segundo e terceiro maiores países produtores de potássio no mundo. Para você ter uma ideia, Vitor, a Rússia foi o principal exportador de nitrogênio em 2019, constituindo 17% da participação no mercado global, e foi o terceiro maior exportador de fosfato, disse aí um outro economista também no setor de banco agrícola. Então, eu acho que não apenas existe uma oportunidade, existe uma demanda, uma necessidade para nós brasileiros, já que o agronegócio faz parte dessa engrenagem sólida da nossa economia, mas também uma oportunidade para a gente alavancar aí no futuro como um país não apenas independente no setor de fertilizantes, mas, por que não, um exportador? Augusto. São as lições aí ministradas pela guerra, né? Na última segunda-feira, no Direto ao Ponto, o embaixador Rubens Barbosa lembrou, ele entende bastante dessa área, ele lembrou que a dependência do Brasil em relação à Rússia no campo dos fertilizantes, isso não existia há pouco tempo. O Brasil essa porcentagem de fertilizantes importados já foi muito menor. O Brasil, num determinado momento, optou por uma política que se mostra agora equivocada. Você não produzir o fertilizante aqui e buscar, né, nas importações. Aparece uma guerra dessa e você descobre que não deve acontecer. Isso aí. A Europa está descobrindo, como vinha advertindo aí faz tempo, o presidente Trump, que não pode depender do gás da Rússia. Não pode. Agora, por sorte, como a Europa paga, né, ou continua pagando o gás da Rússia, a Rússia também não pode ficar sem essa exportação. Não é tão fácil assim cortar, mas a dependência é muito grande. E os países que descobrem essa dependência tendem a removê-la imediatamente. É o que está fazendo o Brasil. É muito importante esse Plano Nacional de Fertilizantes, porque aí daqui a pouco começam as acusações. O governo deveria ter pensado nisso. O governo do PT teve 13 anos para mudar essa política e só pensou em cofres dos outros, do nosso dinheiro. Está mudando agora e é preciso encontrar uma maneira de explorar todas as jazidas e reservas que o Brasil tem, porque de uma maneira ou de outra elas sairão debaixo da superfície da terra em algum momento.
tá? As que estão, né, abaixo da superfície. É hora de você descobrir o que fazer com minérios que existem em terras indígenas, etc, etc. Ele não é entregando a Caetano Veloso que se vai descobrir o caminho.